Boa noite a todos, boa noite, professor Silvio, boa noite, Fábio, Boa boa noite. noite, Sandro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Para início de conversa, eu não gosto muito desse termo invasão. Eu acho que a coisa, com o tempo, ganhou uma forma exagerada e até romantizada. Eu hoje, conversando, me preparando para essa entrevista, liguei para o grande mestre João Alberto Barreto, que participou desse movimento Gracie desde o início da década de 50, o final da década de 40, até os dias de hoje ele continua ativo. Eu perguntei, nessas visitas que ocorreram, houve alguma luta, alguma briga, alguma vez houve algum confronto? Ele disse, nunca, nenhuma, das que ele participou. Então, e outra coisa que ele disse, uma frase dele hoje, Hélio Gracie não era homem de fazer covardia. Porque invasão de academia é uma coisa péssima, uma coisa que deve ser condenada. Você invadir a academia de alguém, isso é um comportamento marginal. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, um professor, dentro de sua academia, se for atacado dessa forma, ele pode se defender até com uma arma, dentro da lei. Então, você invadir a academia de uma pessoa, agredir uma pessoa verbalmente, fisicamente, isso trata-se de um comportamento covarde que jamais pode ser enaltecido. E eu, tendo convivido com o grande mestre Hélio Gracie durante mais de 30 anos, eu posso afirmar que esse tipo de comportamento não fazia parte da conduta dele, principalmente no final da vida dele. Não conheci ele na juventude, com 20 anos de idade, mas ele, já mais velho, condenava esse tipo de prática. O que não quer dizer que ele não visitou muitas academias, não só de jiu-jitsu, como de outras artes marciais, durante a vida dele. E nós sabemos que ele fez uma visita ao mestre Li. Mas não houve luta. E ele levou a imprensa. O próprio mestre Li diz isso. Se ele levou a imprensa, ele não estava ali para fazer nenhuma arruaça, não estava ali para cometer nenhum crime. Ele estava ali por quê? Porque um aluno do grande mestre João Alberto Barreto começou a treinar com o mestre Li. E levou para o grande mestre João Alberto Barreto não só o fato de que o mestre Li dizia que um praticante de taekwondo facilmente derrotaria um lutador de jiu-jitsu, mas também parece que o mestre Li, isso é uma coisa cultural, talvez, aí o professor Silvio pode falar com mais propriedade, mas uma coisa cultural dos coreanos, que ele ensinava de uma forma um pouco autoritária, e que até de uma certa forma agrediu fisicamente esse rapaz. E esse rapaz ficou traumatizado, então o grande mestre João Alberto ligou para o grande mestre Hélio Gracie e decidiram fazer uma visita ao mestre coreano para que ele pudesse, porque o contexto é muito importante. O grande mestre Hélio Gracie, na época, ele se sentia quase que responsável pelas artes marciais no Brasil. Eles introduziram o jiu-jitsu no Rio de Janeiro praticamente. Claro que houve alguns antes deles e tudo, nós sabemos, o Fábio, especialista nesse assunto, mas eles tiveram uma participação marcante e continuaram através da década de 30, década de 40, quando a coisa foi se renovando, eles continuavam. Então, os irmãos Gracie, eles se sentiam ali responsáveis. Chegou um mestre estrangeiro dentro do território deles. Para quem conhece o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, principalmente a Zona Sul, é praticamente um vilarejo. Sem trânsito, você vai de ponta a ponta em quê? 10 minutos? Você pode andar rodar o Rio de Janeiro de bicicleta. Então, o mestre coreano abre uma academia no Rio, começa a dizer, eu mato, dou um chute na axila, o cara morre. Tem 9 pontos mortais no corpo humano. Chute na barriga, morre. Se eu der, morre na hora. Então, isso é uma tese. O Hélio Gracie, a prática dele, ele dizia, pagar para ver. Então, ele foi lá e ele queria que o mestre coreano provasse o que ele estava dizendo, porque isso estava sendo dito em entrevistas pela imprensa na época. Eu quebro o tijolo, então se eu botar o dedo no seu olho, vai morrer, vai ficar cego. Então, o Hélio Gracie considerava isso como sendo uma certa chantagem. Era a palavra que ele usava. Uma chantagem emocional, amedrontando as pessoas. Então, ele foi lá com o Hollis propor, para ele aquilo ali era um experimento científico.
Não era uma atitude marrenta. Era um experimento. E quando ele chegou lá, de acordo com as minhas conversas com o grande mestre João Alberto, também tendo conversado sobre esse assunto com o grande mestre Hélio Gracie, o mestre coreano não quis fazer uma luta desse tipo, uma luta de experiência. Ele se colocou assim: eu não quero lutar, não sou profissional, vocês são profissionais, eu sou amador, mas estou disposto a morrer se vocês me agredirem aqui. Luto até a morte. E o Hélio Gracie disse: não, não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para propor um confronto. E até a questão do Maracanãzinho, eu compreendo, porque uma coisa que é interessante de se colocar é que, e o Fábio pode me corrigir se eu estiver errado, mas a relação do jiu-jitsu com a família Gracie nasce dentro de um circo. Então, esse elemento circense, né, do espetáculo, ele também sempre esteve presente de uma certa forma. As grandes lutas no Maracanãzinho, na década de 30, as lutas de Jorge Gracie, as lutas de Hélio Gracie, né, as discussões pelos jornais, isso existia. O grande mestre Carlos Gracie era um especialista nisso, em criar polêmica para celebrizar as lutas e para que as lutas fossem bem movimentadas. Então, é natural que eles tivessem convidado o mestre Li, porque no ano que isso aconteceu, em 74, foi o ano que lançaram o filme Enter the Dragon, do dragão, não sei qual é o nome em português, mas esse filme foi lançado nesse ano. Então, as artes traumáticas orientais estavam muito na moda nessa época. Então, eles consideravam que seria um grande evento no Maracanãzinho, um confronto do jiu-jitsu, do Hollis, na época, com um grande mestre do taekwondo. Então, eles estavam buscando isso, mas jamais de uma forma violenta, como as pessoas invadiu a academia, tentou desmoralizar o cara na frente dos seus alunos. Quem conheceu o Hélio Gracie sabe que não era o feitio dele. Ele era convicto das suas ideias, ele dava declarações contundentes, ele dizia mesmo: eu, quando era jovem, não era flor que se cheirasse. Então, ele era esquentado, mas sempre dentro de um código de ética, dentro de um código de respeito. E tanto que a luta não aconteceu, eles não porque o mestre coreano não era covarde, não é frouxo, né? Então, certamente, se o Hollis tivesse ido para cima, ele teria lutado. Então, se fosse uma coisa agressiva, uma coisa desrespeitosa, a luta teria acontecido e não aconteceu, porque não era esse o propósito.